Vamos voltar a falar agora do debate em torno do auxílio emergencial. Você viu mais cedo aqui na Globo News que o governo e Congresso discutem um possível retorno desse benefício. Quem vai participar da edição das 10 agora é o senador Márcio Bittar, relator da Comissão Mista de Orçamento. Bom dia, senador. Muito obrigada pela participação aqui conosco. Bom dia, Cecília. É um prazer meu, aqui do Acre, falar a milhões de brasileiros através da audiência da Globo News. É um prazer, estou à disposição. A gente viu a demora para acabar sendo instalada de fato essa comissão e a gente sabe o tamanho da prioridade que é, nesse momento, ajudar quem precisa no meio dessa pandemia, até pelo benefício da economia em geral. Eu queria saber sobre o auxílio especificamente a princípio. O senhor já se mostrou favorável. A princípio seriam 4 meses, podem ser R$250. Qual é o caminho que vocês estão vislumbrando nesse momento diante das contas do governo? Cecília, eu aproveito para pedir desculpas a profissionais da imprensa, inclusive a Ana Flor, que muitas vezes, no final do ano, tentando, claro, cumprir a sua função dignamente, me procuram e eu evitei ficar falando muito sobre esse tema, porque muito se especulou no último semestre do ano passado e eu confesso que muitas das especulações que saíram acabaram mais prejudicando e, de certa maneira, um pouco foi responsável por não chegarmos a um acerto ainda no ano passado. Era importante que os brasileiros que precisam do Estado para comer pudessem ter virado 31 de dezembro com alguma segurança. Infelizmente, a vida é assim, isso não foi possível. Agora, como você mesmo disse, eu era o relator de fato, mas não de direito, só nessa semana que foi instalada a comissão. Não foi qualquer gesto que eu e a deputada Flávia, que é uma querida colega de parlamento, presidente da comissão, não foi qualquer gesto, saímos assim que fomos oficialmente empossados e irmos ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Ali, de caso pensado, estávamos transmitindo uma ideia para o país de uma responsabilidade de construir o melhor relatório possível diante da circunstância grave que passa o Brasil e o mundo. Ontem nós tivemos, infelizmente, o terceiro pior 24 horas de morte pela coronavírus no Brasil. Foi o terceiro pior dia do ano passado para cá. Então nós ainda estamos vivendo com um drama. E o desafio não é do parlamento, é do Brasil, que é dar aos brasileiros o auxílio, seja o auxílio emergencial por 3 meses, por 4 meses, seja um programa novo. O que importa aí não é o que eu acho melhor. O que importa, como relator do orçamento, é que eu possa cumprir um papel de transformar essa convergência do presidente da Câmara, do presidente do Senado, do presidente da República e do ministro Paulo Guedes no melhor possível. Ao mesmo tempo, eu dizia isso no ano passado várias vezes, ao mesmo tempo considero fundamental que a gente retome a agenda de austeridade fiscal, de responsabilidade fiscal, que foi essa agenda eleita em 2018. Portanto, estou conversando com o ministro Paulo Guedes, com todos os atores, para que, ao mesmo tempo que a gente aprove o orçamento, esteja também alguma coisa das PECs que eu também relato. Eu acho fundamental dar esse sinal ao Brasil, tranquilizar pessoas que não podem esperar as reformas para se alimentar. O grau de responsabilidade que o Brasil tem que ter, o parlamento e o executivo, de continuar a política de diminuir o tamanho do gigantismo estatal que está engolindo a sociedade brasileira. Olá, Ana. Senador, olá, bom dia. Obrigado sempre por nos atender. A gente entende quando o senhor não pode nos falar, mas é parte do nosso trabalho sempre tentar. Claro. Senador, o senhor nesse momento, então, não só é relator do orçamento deste ano, mas é relator dessas PECs, onde a equipe do ministro Paulo Guedes gostaria de colocar essa cláusula de calamidade, de guerra, para fazer possível o enfrentamento de futuras crises, não só dessa, mas de futuras crises. A minha pergunta
Existe como abrir espaço no orçamento também para atender o auxílio emergencial, essa nova rodada, ou o orçamento já está muito apertado e isso vai ficar apenas nessa PEC, que deve ser até analisada depois da aprovação do auxílio emergencial? Olha, eu mais uma vez peço desculpas. Existem mecanismos que não afetam o teto. Existem mecanismos que afetariam o teto, mas que não seriam dívida pública. Eu prefiro anunciar aquilo que, com o Congresso e com a equipe econômica, virá consenso. O fato é de que o mundo inteiro continua se endividando para fazer frente a essa pandemia. Não é um problema só do Brasil. Eu, que sou um liberal total na economia, que tenho uma afinidade completa como ministro da Economia, se dependesse de mim, eu apresentaria as PECs propondo desvinculação, desindexação. Eu já venho dizendo isso há muito tempo. Essa própria vinculação, ela é absurda, são números burros. Como é que você estabelece da União um teto que todos os municípios do Brasil serão obrigados a gastar, sob pena de prefeito e preso, governadores? E o resultado? Você gasta 6,3% do PIB nacional com educação e nós estamos entre os 20 piores países do mundo em educação. Mas não adianta eu apresentar aquilo que eu acho, ou a agenda que eu tenho afinidade. Esse é um momento muito grave. Nós temos que garantir no orçamento o dinheiro necessário para continuar o enfrentamento dessa crise que ainda não foi embora e não vai ser tão cedo. Tem que garantir dinheiro para bancar as vacinas, para bancar a continuidade do enfrentamento dessa crise na área da saúde, prorrogar ou criar, enfim, um auxílio que dê às pessoas o mínimo de garantia de sobrevivência, mas ao mesmo tempo, eu entendo, já dizia isso ano passado, eu lembro que numa entrevista com você, Ana, eu disse isso e repeti muitas vezes, eu acho fundamental que a gente recomece ao mesmo tempo a agenda de responsabilidade fiscal. O Brasil, eu que sou o relator do orçamento, você pega a peça orçamentária e você vê que o Congresso fica brigando em torno de 100 bilhões. Quer dizer, que é uma mixaria perto do orçamento de 3 trilhões. Mas quando você vai destrinchar o que vai gastar com a dívida pública, que é o inchamento do Estado, o gigantismo do Estado, com a Previdência e com a folha dos ativos, você já consumiu 70% do orçamento do país. Depois você vai para transferências obrigatórias, você tem 96% quase do orçamento engessado. Quer dizer, 200 milhões de brasileiros não estão nas máquinas públicas, que prestam um serviço muito deficitário. Então, esse gigantismo estatal que foi criticado na campanha, e Bolsonaro vence a eleição, com o ministro Paulo Guedes defendendo essa agenda, portanto, ela foi vitoriosa, ela precisa reiniciar. A gente avançou no primeiro ano, esse ano agora da pandemia, ano passado, a gente deu uma parada por razões claras, né? Mas ela precisa reiniciar. Então, alguma coisa daquilo que está nas PECs, que também estão sob minha relatoria, a meu juízo, e posso aqui dizer também a juízo do ministro Paulo Guedes, deve ser apresentada juntos, que é para mostrar, claro, agora com tudo que está acontecendo, mais do que nunca, a agenda de responsabilidade fiscal é fundamental. A pandemia fez com que nós enxergássemos mais ainda essa necessidade, ok? Senador, bom dia. É a Júlia do Alib, aqui de São Paulo. Olá, Júlia. Senador, queria mergulhar um pouquinho mais nesses questionamentos da Ana para entender quais as ferramentas com que o parlamento está trabalhando para conceder o auxílio que, evidentemente, deve sair. O ministro Paulo Guedes falou ontem, descartou a possibilidade dos créditos extraordinários, que foi uma ferramenta usada em 2020 e que já ajuda na questão do teto, porque já fica extra-teto. Então, ele diz que talvez não haja imprevisibilidade tal necessária para a edição desse instrumento. Portanto, a gente está focado agora no orçamento de guerra, basicamente, que foi o outro instrumento usado junto com o decreto de calamidade. Se for usado o orçamento de guerra, eu entendo, e eu queria que o senhor me ajudasse a ver se de fato é isso, você não vai precisar apontar os cortes no orçamento deste ano.
Você faz o orçamento separado, gasta o que tem que ser gasto e emite dívida para pagar. Portanto, não haveria necessidade de ter o corte no orçamento de 2021, do qual o senhor também é relator. Faz sentido isso? Olha, vai ficar bem mais fácil eu dizer que é isso mesmo que você está dizendo. Se for por este caminho, você não mexe nesse orçamento. Você vai, de fato, não há outra forma, você vai emitir mais dívida. Mas vamos lembrar que endividar o Estado brasileiro como endividamos no ano passado. Vamos lembrar que o déficit do ano passado chegou a mais de 700 bilhões, mas isso é justificado. Esses são momentos clássicos que falam mais forte do que qualquer dogma da economia, que o Estado tem que se endividar e vai se endividar, e se precisar se endividar um pouco mais, vai fazer, para fazer frente a isso que está acontecendo no mundo inteiro. Você tem um problema grave na economia. Eu acho que a comunicação, me perdoe a franqueza, mas eu acho que a comunicação desde o começo não foi legal no Brasil. Essa coisa de todo mundo em casa, a gente sabe que sempre seria impossível, porque todo mundo em casa da área rural não pode parar. Se parar, desabastece os mercados, etc., o pessoal da saúde, da segurança, enfim, mas isso tem um impacto muito forte na economia. Você tem milhares de postos de serviço que foram fechados, pessoas que tiveram que recompor seu salário para baixo, para poder não perder o emprego. Então, não tem outra maneira. E vocês sabem um pouco disso, eu prefiro... de todas as hipóteses levantadas no ano passado, eu acho que a melhor de todas elas era você buscar... O Brasil tem um pacote de incentivos fiscais de desoneração de quase 400 bilhões anuais. Mesmo se você faça uma cirurgia buscando alguns disso, você poderia encontrar facilmente, e a própria equipe econômica, o estudo da equipe econômica, uns 20 bilhões ali dentro para acudir esse programa novo. Que eu acho que o melhor é que nós criemos um programa novo. Se não for nos 2, 3 primeiros meses, por quê? Porque o Bolsa Família, ele precisa ser aperfeiçoado. Quem está no Bolsa Família não quer sair, porque tem medo de sair, perder o emprego e voltar para o fim da fila. Então tem como melhorar o programa. Quer dizer, o Brasil não vai deixar, infelizmente, não vai zerar a conta. O Brasil não vai deixar de precisar de um programa, por menor que ele seja no futuro, com a economia crescendo. Então, por que não modernizá-lo? Por que não apresentar um programa novo, robusto, com rampas de saída, com incentivo às pessoas que estejam nele e queiram sair? Mas, de qualquer forma, você tem razão. Essa, me parece que, nesse momento, é a mais se assemelha do possível, mas eu entendo que, ao fazer a solução do auxílio emergencial, nós devemos também apresentar alguma coisa das PECs que eu relato, para que a gente demonstre claramente que estamos nas duas direções, de atender as pessoas que precisam, mas também de continuar a política de responsabilidade fiscal, diminuindo aquilo que se gasta com a máquina pública brasileira. Baita desafio, senador, nós podemos imaginar, mas a população brasileira precisa muito de um trabalho rápido e muito bem feito. Agradeço muito a participação do senador Márcio Bittar, relator da Comissão Mista de Orçamento, aqui conosco na edição das 10, e claro, agradeço a Ana e Júlia também. Mas muito obrigada, senador. Eu que agradeço vocês, Cecília, Ana, Júlia, é um prazer falar com vocês novamente. Mais uma vez peço perdão. É porque eu acho que muitas vezes, além do burburinho do Senado, do Congresso, do Executivo, é claro, um tem uma opinião, outro tem outra. É claro que o ministro, para justificar até a sua passagem pela pasta, de qualquer que seja o ministério, ele quer recurso. O ministro Tarcísio quer mais recurso para fazer obras importantes no Brasil. Enfim, o ministro Rogério Marinho também. Mas aí o da economia é aquele que diz, olha, assim não pode, se for assim, arrebenta. E aí eu, no meio de tudo isso, às vezes eu penso que se eu ficar falando sobre hipótese, eu mais prejudico do que ajudo. E eu penso, para terminar, que a minha maior responsabilidade por agora é buscar unir esse consenso que foi criado com a eleição da mesa, Câmara e Senado, a melhor proposta para a gente enfrentar ou continuar enfrentando o momento ainda grave que a gente passa. Um abraço, fiquem com Deus. Que assim seja, senador. Muito obrigada.